Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre educação. Este processo de desenvolvimento integral do ser humano, envolvendo a transmissão de conhecimento, valores e costumes, bem como o desenvolvimento das habilidades e as competências. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossas convidadas de hoje são a professora e historiadora com graduação em Relações Internacionais e História, mestre em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul e Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Thaís Cidade, e a professora graduada em Letras, pós-graduada em Literatura Brasileira, Patrícia Amaral. Bem-vindo ao programa, Thaís e Patrícia. Olá. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Olá para todos os ouvintes, pessoal que está nos assistindo. A gente está muito agradecida de estar aqui. Obrigada por esse Hoje o convite. Sérgio vai ficar nas cotas. Sim. Não vai ser fácil. Não vai. Não vai? Já rezaste hoje, Sérgio? Vamos ter que rezar, né? Então tá. Bem, eu queria começar perguntando, vocês, né, como educadoras, estarão sempre na linha de frente aí das demandas da educação, né? Então, conte pra gente aqui quais são as demandas mais urgentes da escola brasileira. São várias. As mais urgentes, deixa eu contar aqui, peraí. Tem ali o papel ali na listinha. A educação, eu gosto de começar sempre falando assim, né, que a educação, ela é impressionante, porque ela é a base de tudo que nós temos, né, não só no Brasil, no mundo. Tudo tem que passar pela educação, e a educação, nós temos os profissionais da educação, né, que somos todos nós que estamos envolvidos e somos formados para estarmos na educação, que defendemos as causas da educação, né? Então, somos os professores, somos todos os gestores, né, todos esses profissionais envolvidos com a educação. Então, nós temos que ouvir mais esses profissionais. Nós, em termos de sociedade, nós precisamos ouvir esses profissionais, porque a educação, e é aqui que eu queria chegar, ela é um lugar que todo mundo dá o seu pitaco, né? Todo mundo sabe mais que o professor, é quase o técnico do futebol, todo mundo sabe mais que o técnico, né? Então, as pessoas que não estão na sala de aula, né, deveriam estar, assim, né, para sentir o calor da sala de aula. Um dia né, que pai? fosse, né? Um dia que fosse, já estariam sentindo o que é, porque a gente já atravessou décadas e décadas em que a escola deixou de ser um lugar para as crianças ficarem enquanto os pais trabalham. Não é um estoque de crianças, a gente está pensando numa formação adulta, numa formação de conhecimento. E a divisão entre educação no sentido de respeito, que é o que tem que ter em casa, ela se perde um pouco hoje, porque as famílias, em sua grande maioria, hoje, e assim, a gente tem uma vasta experiência em colégios privados, em escolas particulares. A gente está tendo mais acesso às realidades da escola pública através do nosso podcast, que se chama Profcast, que nós duas fazemos, e a gente ali fala muito da realidade das demais escolas, das demais realidades. Mas, nossa, assim, o que a gente espera de um público que vem de escolas que possam pagar uma escola privada? É que venha uma educação em casa, que venha respeito, que venha um senso de hierarquia. E isso está sendo bem difícil. Eu ia te perguntar, tu tá vivendo onde, em Nárnia? A gente não consegue, a gente não consegue dar aula, Sim. porque a gente empaca nas questões de respeito. Por exemplo, o professor está explicando e um aluno levanta e vai levar uma coisa no lixo. É uma coisa bem pequena, mas é uma coisa gigante quando a gente for pensar em o que é que essa pessoa pensa. O que vem de formação em casa, entende? Qual é o nível de hierarquia? Porque a gente vive constantemente uma hierarquia. A gente precisa, a sociedade se organiza assim.
Então, essa pergunta ela é muito ampla. A gente Não, fica tem à uma vontade. infinidade de coisas para dizer e começa por uma coisa bem pequena que é essa, sabe? Qual é o papel da escola, afinal de contas? Eu ia dizer. E uma pergunta que a gente não sabe a resposta hoje, nós, enquanto Brasil, qual o papel da escola? O que a gente está esperando da escola? Porque se a gente lançar essa pergunta para todos, inclusive para vocês que estão nos assistindo, o que vocês pensam sobre o papel da escola? Olha, muitas pessoas vão dizer que o meu filho seja educado, mas a questão dos conteúdos escolares, isso não é mais a prioridade. Porque o estudante que chega para nós, ele não chega educado de casa, com as questões básicas da educação. Tá, então eu já ia te perguntar isso, então, digamos assim, para o Brasil ser um país diferente na educação, fazer uma diferença, tipo Finlândia, Japão, né? Eu sei que é uma coisa, é muito distante, mas tem que começar pelo básico, que seria o básico, tipo, escola não é um lugar para depositar alunos, Exato. que é o que tu falaste no início, e tem que ter o respeito pelo professor. Mas sabe, Martina, assim, ó, o que acontece? Nós queremos dar um salto sem ter base alguma. Nós queremos chegar numa Finlândia, imagina comparar o Brasil com dados europeus. Não existe essa possibilidade se nós conhecermos a rede pública do nosso país, do nosso estado. Pega Porto Alegre. O que são as escolas públicas de Porto Alegre, as municipais? Gente, é de chorar a estrutura que essas escolas têm, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas. É muito triste tu enxergar que ali naquele ambiente haja a educação. Tá, me diz uma coisa, porque a gente tem que partir do básico aqui também para a audiência que, né, tem que considerar que, de repente, o pessoal que está assistindo não é educador. O que tu considera uma estrutura? Tu tá falando do prédio, tu tá falando da sala de aula, cadeiras, mesas, tudo. A questão dos prédios, por exemplo, a infraestrutura, Tá. isso já é um bom começo, né? Nós termos, mas assim, a rede pública municipal, que é a que eu estou mais inserida agora, isso tem sido uma grande prioridade, assim, da secretaria. Mas, por exemplo, assim, ó, o que eu observo enquanto Brasil, né? Os programas de educação, eles existem, mas assim, será que nós temos uma fiscalização para ver se aquilo realmente está sendo efetivado na sala de aula? Se essas crianças estão nos trazendo os resultados? Porque, olhem só, se a gente for olhar os resultados do Brasil no IDEB, é de chorar. Se a gente olhar os resultados do Brasil na PISA, o PISA que ele está ali comparando o Brasil com diversos países no mundo, gente, aí a gente percebe, não tem como comparar o Brasil com isso. Então, assim, nós queremos essa comparação, nós precisamos trabalhar o básico, é isso que a Paty está falando aqui, né? Nós precisamos trabalhar do básico. Esses países europeus, os pais, eles se envolvem com a educação. Claro. Eles querem saber que nota o filho deles tirou na prova, e se ele foi mal na prova, o filho dele estudou pouco, não foi o professor que Era isso fez que eu uma ia prova incrementar, assim, assim. né? A gente aqui, o professor ainda tem essa questão, que a culpa é sempre do professor, né? Na grande maioria das Não só vezes. a questão de culpa, eu vejo que é a sociedade que nós temos, de pais em que os dois trabalham, e trabalham muito para dar tudo para os seus filhos. E não acontece. Cada um no seu nível, no seu jeito, como pode, cada um trabalha muito. E chegando cansado em casa, o máximo que consegue fazer é organizar a casa, ver a refeição e o tempo para acompanhar a escola do seu filho não há. Então não sabe o que acompanha, o que aconteceu com o seu filho na escola. O máximo que pergunta é: foi bem ou foi mal numa prova? Mas o que aconteceu com esse aluno, com esse estudante, até chegar à nota da prova, ele não sabe. A maioria das famílias é assim o funcionamento. Nós percebemos público e particular. Eles não têm acompanhamento e incentivo de estudo em casa. Pedem ajuda? Eles não sabem outro tipo de funcionalidade.
Aham. Porque eles estudam por conta em casa e são cobrados de notas, mas eles não sabem estudar e não tem ninguém em casa que diga a eles como estudar. Não tem ninguém que diga em casa porque é isso que eu estou dizendo, essa educação primária que vem de casa, que é uma questão de respeito, ela se perde no momento em que a prioridade é o descanso e uma comunicação, assim, mínima antes de descansar, antes de dormir, para que Uhum. no outro dia ele possa ir para a escola. Dá para entender? Dá. Então, assim, como ele se organiza em casa para estudar, às vezes a gente consegue em sala de aula organizar: "Olha, vocês têm que fazer um cronograma, vocês têm que fazer assim, assim, assado". Mas, de novo, quem é que fiscaliza dentro da sua família? Eles não têm quem fiscalize e por vezes eles ficam até sozinhos em casa. Eles por conta. E uma criança, até adolescente, gente, não sabe como organizar o seu tempo em casa, mesmo que os pais Ele digam e precisa ser coloquem. direcionado em casa. Então, a gente para na frente de uma turma com 30, às vezes quase 40 alunos e fica pensando qual é a prioridade, o que eu estou fazendo aqui. E Uhum. acaba que depois, quando os resultados chegam, é sempre uma busca incessante pelo responsável. Quem é o responsável por aquela nota? Uhum. Né? Então, fica a questão da responsabilidade, eu acho muito, muito sério assim dentro da educação, né? Porque os pais às vezes responsabilizam os professores, responsabilizam o filho que não estudou, mas ele é uma criança, né? Nossa, quantas vezes isso? Quem é professor vai saber. Sabe? Quantas vezes a gente explica 1000 vezes, olha, a prova vai cair isso aqui. Não sabe qual é a criança chega em casa e não sabe qual é o conteúdo. A gente colocou no quadro, tudo. E aí o que acontece que acaba trazendo para o professor um excesso de trabalho, que aí acho que vem um outro ponto que a gente pode debater, né? Uhum. O professor, ele coloca no quadro o conteúdo, ele fala qual é o conteúdo, isso com muita antecedência da prova. Aí ele tem que alimentar sistemas para a escola, o site da escola, como é que a gente pode Diário, chamar? enfim, O diário de classe, alguns os aplicativos aplicativos de das escolas, família. que tem redes escolares que nós temos que trabalhar como se fosse um WhatsApp direto com os pais, Isso no no privado. privado. Temos que Entendi. responder E aos vocês pais. têm algum dado estatístico, tipo, tantos por cento da família, ou vocês conhecem, assim, cada aluno? Ah, aquele ali mora só com a mãe, aquele só com o pai, aquele é educado, mora com a avó, com o tio. Vocês têm esse Nós sabemos acesso? praticamente tudo. Aham. A rede privada, ela é muito boa nisso. No pública não. Não tem A esse pública, acesso. sim, tem. Como a gente é da privada, né, a gente Aham. não pode falar, vai dar muito mal isso. Das escolas particulares. Como nós somos das escolas particulares. Agora que eu me dei conta, a loira que eu... A gente usa muito isso no nosso podcast, porque é Sim. entre o público e o privado. Aí a Sim, gente se sim, perde nessa sim. jogada. Então, assim, como nós somos da rede privada, das escolas particulares, ali existe um trabalho muito sério em cima disso. Então, por exemplo, assim, cada professor é responsável por uma turma. Então, é um professor regente daquela Regente. turma. Eu trabalhei em algumas redes, grandes redes daqui de Porto Alegre, que nós tínhamos que chamar todos os pais, independente, para conhecer a história daquela família. Claro. Isso é super importante, porque tu tem dados, né? Mas, em compensação, também é um trabalho extra para o professor. Sim. Uma Porque ele tem que carga de marcar trabalho essas manual reuniões. e emocional. Que vocês não ganham hora extra. Ganha hora-aula, por exemplo. Hora aula, tá. Um banco de Em horas. algumas instituições sim, outras não. Tá, mas A gente não pode balizar, mas sim, na rede a grande particular. maioria vai pagar. Sempre uma quantidade de horas que é muito Sempre menor inferior. da que Sempre. a gente trabalha. Porque a demanda é muito grande. É. Porque as famílias precisam de ajuda. Elas querem essa ajuda, elas só não conseguem. Elas não conseguem pela falta de tempo. A gente também não tem tempo. Como é que a gente faz com o tempo, então? Pois é. A gente tem caminhos que a gente precisa escolher. Ou a gente chega com o nosso conteúdo até o final, ou a gente dá atenção à demanda que a turma está trazendo, e cada turma traz a sua demanda, né? Emocional, as questões assim entre eles, né, que a gente precisa observar. A gente sabe como são os adolescentes, então a gente tem que estar atento. Aquelas briguinhas, aquelas As coisinhas. brigas que às vezes começam de maneira bem simples e vão aumentando, a gente não pode deixar isso aqui. E o professor, ele não pode
relaxar na sala de aula, É, em momento não algum. pode. A gente estava falando até no episódio anterior lá nosso que um professor, por exemplo, de um 6º ano, né, Uhum. que são crianças ali na média de 11 anos, A gente brinca que o 6º e 7º ano são para o professor virou de costas para escrever no quadro, Aham. eu vou dizer uma das minhas técnicas, assim, eu estou escrevendo no quadro, eu estou escrevendo e eu estou vendo eles pelo reflexo do quadro. Eu ia dizer que sabe, bota um retrovisor aqui. Deveria ter. Agora a gente para é pra pensar, boa! Não, Gente, como nós não pensamos E olha nisso aí, olha aí, antes? ó. Já anota aí, Excelente, retrovisor. põe aí É, boné com retrovisor. Ó, tá surgindo, tá saindo aqui um projeto de lei aí nas Tá aqui, ó, escolas. retrovisores. É. Então, o professor que está escrevendo no quadro, uma coisa que faz parte do trabalho dele, escrever no quadro, né? E um aluno atira uma tesoura no outro. Tesoura, não é Não, um gente, papel. Não, eles atiram tesouras. Martina, a ficava gente lá queria no te fundo convidar para quando eu- passar um dia com a gente Ah, eu nas vou, escolas. eu vou. Daí, de repente, vai surgir bastante projeto de lei, assim, bastante ideia. Né? Aí eu jogava umas bolinhas, assim, no meu tempo eu botava durex, assim, em volta, assim. Tu fazia Ah, eu isso? fazia. Ah, Eu era da turma do fundo. a turma Mas do agora eu sou fundo normalmente boazinha, gente, eu sou são... boazinha. Eu trabalho. Então, sempre tem a responsabilidade do professor quando algo assim acontece. Que ele está de costas escrevendo num quadro, ele está ali, A antena né? tem que estar... E quando se acontece algo assim, atirar uma tesoura no outro, tira qualquer uma borracha, Gente, acertou pode no chegar uma olho de pessoa. alguém. Sim. A culpa é de quem, Martina? Bom, então, pelo direito penal, né, nós temos a culpa incustodiando, né, que é a escola, também tem problema. É claro que os pais vão botar a culpa em vocês, né? Eu Claro. sinto Com muito, eu certeza. sinto muito. Assim Com como eu estava certeza. assistindo esses tempos um vídeo também, e a mãe falando, o meu filho estava lá, e aí eu não sei o que aconteceu, se tomou alguém recebeu tapa de alguém, né? Uhum. E aí ele falou, onde estava o professor neste momento? Estava escrevendo no quadro. Ora! Que horror! Sério mesmo, tava escrevendo no quadro, gente, não ia escrever aonde. Meu Então Deus. é tudo muito difícil a educação. O professor não pode estar sozinho na sala de aula mais. Ah, Não pode tem mais. isso. Ele precisa estar com alguém junto. Não, Ah, não e tem, a, mas e a deveria ter. tesoura, né? É uma arma. Ah, não viu? Já não sim. pode Mas falar. uma tesoura sem ponta, Martina. Uma Mas- tesoura sem ponta não importa. Vai machucar. Vai machucar? É, na lista escolar vem tesoura sem ponta, vejam. É por isso, é por essa situação. Mas, gente, qualquer objeto que você é Mas jogado é machuca assim, ó, igual. não é para jogar, Sim. né? Sempre o meu primeiro discurso no 6º ano é, pessoal, não pode arremessar nada em sala de aula. Levanta e leva até o colega. Quando o professor não estiver explicando. Outra coisa que não pode fazer na sala de aula, rolar no chão. Vocês não Quê? podem rolar no Eles chão rolam? mais. Claro que É rolam. aula de educação física, auditória. rolam no Eles têm muita chão. dificuldade em ficar. Meu Deus. Agora eu vou dizer uma Concentrados. coisa que vocês vão parar para pensar junto, tá? Sério A Thaís mesmo? provavelmente Eu já já parou. tô perplexa. Olhem aqui. só, pensem. Ah, Nossas crianças de hoje, com ah. toda a complexidade, com toda a informação, com toda a energia retida que elas têm, porque as telas fazem isso, deixam aquela energia toda acumulada. Qual a probabilidade de elas ficarem 5 horas sentadas numa classe assistindo uma aula? É 0,001%, uma coisa assim. O nosso sistema de ensino precisa urgentemente ser Se revisto. transformar. É cientificamente comprovado que uma criança ela consegue prestar atenção 20 minutos. Ah, eu sabia que Sem era parar. 15. Veja só. Eu acho que no médio é 20 ali. Acho que o menor pode ser menos mesmo, né? Então, 20 minutos tu tem aquela criança contigo. 20 minutos. Quanto de conteúdo Em uma a gente aula de uma consegue? hora. 50 É, minutos. 50 minutos. 50 minutos que tu tocou o sinal, tu troca de sala de aula. Tu chega até. Ah, troca de sala de aula. O professor troca. Sim, no Ah, o professor, professor. tá, A tá. gente troca de sala de aula até Sim. chegar na sala do Luizinho. Chegou na sala do Luizinho, a turma tá aqui, ó, pernas pro ar. Pessoal, guarda o material, senta todo mundo, aí eles sentam. Ah, bom dia, pessoal, vou botar o roteiro de hoje. A gente vai aprender isso, isso e isso. A gente vai retomar a aula anterior. Hoje nós vamos terminar de corrigir o tema. Então, tu vai ali, tá. Aí, quando tu vai começar o conteúdo daquele dia, faltam 15 minutos para a aula acabar. Tu vai ali, tu explica, já bate o sinal, tem que sair.
Então, a gente é uma Gente. correria, a vida do professor é Quando muito é um corrida. período, né? E a gente tem que vencer os conteúdos. Imagina dia de prova, eles devem ficar histéricos, né? Não, mas aí eles ficam calmos porque eles estão tensos. Então, Dia de prova é uma maravilha, é o céu. A gente bagunçou todas as perguntas deles agora, Patrícia. Nós acabamos de bagunçar Vocês conseguem retomar? Aqui a gente vai, a gente volta. É. Que loucura, gente. mas então deixa eu polemizar um pouquinho. O Mais ativi- ainda. Mas estamos só no Mas começo. eu queria falar assim, o ativismo em sala de aula. Como é que vocês veem essa questão? É para mim essa pergunta. Para as As duas. duas. Eu vou deixar a historiadora começar. Bom, eu sou historiadora. Então, quem é bom, a disciplina de história, eu vou falar de ensino médio, assim, que a gente lida com política brasileira, né? A história no ensino médio, ela traz, e o nono ano também, do Uhum. Fundamental 2, né? Ela traz todos os presidentes do Brasil. Sim. Então, assim, o professor que está ali preparado para explicar, por exemplo, planos econômicos dos presidentes do Brasil, sem se posicionar politicamente, está de parabéns. Uhum. Na minha, agora isso é opinião, não é cientificamente comprovado, né? Quem é meu aluno pode concordar, ou se não concorda, escreve aí, porque assim, o meu cuidado na sala de aula sempre foi para o meu posicionamento político nunca aparecer. Então eu sempre expliquei, por exemplo, eu já dei aula de Lula, Dilma e Jair Bolsonaro, Sim, sim. na mesma linha. Uhum. É só a gente falar quais são os planos, não é o que tu acha que é importante. Sim. Isso não importa pro estudante, isso é uma coisa, eu posso ser até rechaçada aqui, mas não tem problema. A gente tem que entender que o adolescente, ele não tem ainda a formação política dele. Ele não sabe. Então, o que o professor disser, muitas vezes ele vai dizer amém, porque o professor é uma autoridade ali naquele momento, Uma né? referência. É uma referência. Às vezes. Então, assim, aquele professor que se aproveita desse momento para colocar a sua opinião política ali como uma verdade para esse estudante, na minha opinião, isso é muito errado e vou dizer que é até muito triste, assim. Né? A gente tem diversos exemplos, tem até escolas bem famosas aí de professores que foram demitidos por trazer algumas questões Que bom que estão inadequadas. demitindo. Eu pensei que não Não é pudesse, bem, não pelo tivesse menos na acontecendo. rede privada, Nada, nas é, particulares, né? é. É bem. Isso é levado bem a sério. Na aula de Ah, literatura também, eu passei a palavra, mas na aula de literatura, como tem muita questão de Claro, história junto sim, também, é uma sim. preocupação bem grande. E os alunos percebem que a gente está sendo neutro e imparcial, e Uhum. alguns, às vezes, vêm de famílias bem politizadas, né? E eles ficam tentando para ver se a gente fala alguma coisa, mas não tem como. Não tem. Há como a gente sair de uma aula sem dar isso que eles tentam pescar. Porque não. E isso não Não diminui importa. o professor em nada. É aquela coisa dos papéis do professor, né? Qual é o papel da educação? Vocês defendem, então, um conteúdo Apolítico. programático. Seria conteudista? Existe essa palavra? Não. Existe o Existe? Conteúdo conteudismo. no sentido Dar o de conteúdo. tu Dar o conteúdo. falar o que acontece. Matemática, física, Sim, português, sem história. A opinar. própria Sim, história é é que possível assim- ser contada sem opinar. Sim, claro. Claro, Aconteceu mas é que isso, tudo isso, vai isso. depender assim, ó, Paty, quer ver? Por exemplo, quem escreve os livros de história? Ah, pois é, tem Porque isso também. todo livro, É. a gente sabe, os livros, Pra isso eles tem que não, ter não têm a neutralidade. o conhecimento dos historiadores. É. Professores, É. dos professores, como um Tem que ir todo. além. Porque todo texto é um texto que está te induzindo a acreditar naquilo ali. Uhum. Naquela versão que está ali. Eu acho que é. Agora eu É. acertei. Sim. É uma questão de versão da história. Sim. Né? Então, eu cansei em sala de aula de ler textos com, vamos falar assim, personalidades conhecidas nossas, num texto como a pessoa está ali como mártir, Uhum. e aí eu posicionei todos os lados da história. Uhum. Olha, esse texto, assim como eu fiz diversas vezes
com diversos instrumentos que nós temos, né? Olha, gente, esse mapa desse ano está aqui, ó. Mas olhem aqui esse mapa, esse outro mapa das capitanias hereditárias, ó. Isso aqui é um outro mapa, é uma outra ideia. Então, isso com o texto, por que o professor não pode fazer isso? Olha, essa pessoa que está sendo entendida como mártir aqui, nós vamos ler um segundo texto e vocês vão pensar qual é o que vocês acham que deve ser. Aí tirem as próprias Pronto, conclusões. mas tu entregou para o Apresentar as adolescente, possibilidades. tu entregou para ele as possibilidades e mais, a gente está mostrando para eles como a história possui versões. Uhum. E se a gente para pensar, a política ela também possui versões. Ela possui lado, ela possui versões. Como é que uma pessoa que é da esquerda jura que está certa e da direita jura mais ainda que está certa? Uhum. Porque elas acreditam nas suas versões, Claro. né? Nas suas leituras, né? Na sua literatura. Então, para aquela pessoa, essa é a verdade. Mas eu, na escola, não posso mostrar só um lado. Uhum. Né? Isso que eu acho que chega a ser penoso, assim, é triste. Eu posso Na fazer uma educação. pergunta para a professora de história? Claro, claro. Posso ir no banheiro? Professora de história, Thaís, já que a história, a gente não conhece a história, a gente conhece a versão que nos contam da história, como Conforme o acreditar na autor história? Mas isso é um problema. Como acreditar na história? Porque se a gente começar a analisar a nossa história, que ela é uma história eurocentrista, isso não tem lado, tá, gente? Qualquer historiador da direita, da esquerda, do centro, lá vai dizer, a história é eurocentrista. Total. Né? Então, assim, se a gente começar a pensar assim, ó, o que é a pré-história? A pré-história que nós conhecemos é lá a ideia de pré-história, a gente vê tudo europeu lá, africano, europeu. A nossa América, a gente conhece muito pouco da pré-história americana. E se a gente parar para pensar, quando começa a história da América, nós temos pouquíssimo conhecimento sobre isso, porque se a gente pegar aquela linha do tempo que vai falar pré-história, antiga, média, moderna, contemporânea, isso é europeu. A começar pelo Tratado de Tordesilhas, né? Não, sem Que comentar. polêmica, só um pouquinho de Sem polêmica. Se o comentários. Brasil foi descoberto em 1500, como é que o Tratado de Tordesilhas de 1492, né? Mas é que acontece Tem uma que o coisa. Brasil foi encontrado, né? Eles chegaram em Encontrado. 1500, mas a América, 1492, né? Então eles já tinham conhecimento de uma terra aqui, Sim. né? Antes dos descobrimentos de Oficial. fato, eles já tinham dividido o mundo, Claro. né? E Então, também terras que foram encontradas para Ah. lá, vão ser Por isso que acharam o Brasil, não era para ter chegado no Brasil, né? É que Era pra ter acharam, são né? versões, porque tem São versões que versões. já disseram que muitos outros vieram antes. Fenícios, né? Os É. fenícios podem ter Então, passado isso por não. Mas o que eu aqui, queria enfim. dizer sobre isso é o seguinte: se nós começássemos a estudar a nossa pré-história, com as nossas escavações, nós descobriríamos a nossa história. Mas, assim, se a gente vai ver na Europa, quando é que eles começam uma escavação? Às vezes eles vão fazer uma obra, não sei aonde. Opa! Sítio arqueológico, para tudo. Por quanto tempo? Não sei. Deve Nós vamos ser. parar porque a nossa prioridade é a história. Ah, Aqui, eles descobrem um sítio arqueológico, fica quieto, segue Vamos a botar obra. a estrada, vamos botar. Vai atrasar o Sobe o cronograma. prédio, sobe o prédio. Toca Já que a tem ficha, pouca estrada, vamos tocar a estrada. toca a ficha, que é uma lástima, porque assim, É. quando a gente estuda lá naquela linha do tempo, a Idade Moderna, que é quando essas caravelas chegaram aqui no Brasil, que século é, de fato? Que período é? Aqui não é moderna. Uhum. Então a gente tem naquelas civilizações ali, um tá no Neolítico, o outro numa sociedade muito primitiva, o outro, né, que proporcionou que eles tomassem também mais rapidamente ou não essas áreas aqui, né, que se a gente pegar assim, o que os espanhóis chegaram lá se deram de frente com os astecas, eles se deram meio mal nos astecas. E isso é uma história que a gente fala que os espanhóis chegaram aqui e acabaram com todo mundo, Mais eles ou tiveram menos. dificuldades, os astecas não Houveram foram problemas, né? Houveram problemas. muitos problemas. Mas enquanto as gurias tomam um cafezinho, uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência, para o Rogério de Rui Barbosa, na Bahia, Larissa de Nova Brasilândia do Oeste, José Fernando de Tubarão,
Maria Eduarda de São Luís Gonzaga, aqui do Rio Grande do Sul. Aproveito para informar também que os nossos e-books da série Personalidades Vitoriosas, Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América, e a nossa série Caminhos da Vitória, Plano de Mandato e Guia Prático para Sua Vitória já estão disponíveis no site da Amazon. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mari Incorporadora, construtora referência na capital, na serra e no litoral, em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores, aí, através do nosso QR Code. Mas, professoras, retomando, e a questão da inclusão? Como é que está efetivamente? Os professores estão preparados? Então, A loira primeiro agora. Uma respirada. é uma questão muito difícil, porque assim, ó, a gente tem muita formação para professores sobre inclusão, mas elas são muito teóricas e pouco aplicáveis, porque toda teoria de inclusão, ela vem com uma especificidade que é de a gente ter um monitor junto. Eu tô falando das inclusões mais graves, né? Os níveis mais altos de inclusão. Então, nem toda escola pode ter, não só um monitor, mas quem dirá 2, porque se tu tem 2 alunos de inclusão com dislexia, descalculia ou, enfim, autismo, tem que ter um monitor para cada, e isso é inviável para as escolas particulares, mesmo sendo lei. As famílias, elas, claro que vão em busca, né, querem, mas isso é, às vezes, inviável para a escola. E para a pública, então, não sei como é que funciona, mas todas as professoras que eu tenho acesso, não é como deveria ser. As salas de recursos, que é onde se leva esses alunos para terem algumas aulas específicas, às vezes a sala de recurso é simplesmente um lugar para ele ir ali, descansar um pouco, né, ficar um pouco fora do barulho, e acaba não sendo efetiva no sentido Na questão do incluir mesmo. não é nem incluir que eu tô pensando na questão da evolução da criança ou do adolescente. Essa sala que tu tá falando é quando o aluno tem uma crise? Não, é uma sala de recursos. Todo De aluno de recurso. inclusão, ele tem direito a passar boa parte das horas de estudo dentro de uma sala que vá, de maneira mais concreta, né, com jogos, com a psicopedagoga ou a psicóloga da escola, ter ali algumas atividades específicas para ele. Então ele tem a parte de inclusão na sala de aula, que é a maior parte do tempo, e tem essa sala de recursos. Quando ele entra em crise, sim, vai para a sala de recursos, mas ela não é para isso. Só que a realidade é, a gente tá numa sala de aula em que tu recebe uma ficha com a descrição de tudo que os alunos têm, mas como é que tu vai em um período dar metade da aula de um jeito, metade de outro? Isso não tem como acontecer. A gente recebe algumas. Como é que eu posso explicar? A gente recebe sempre assim, as especificidades de cada um, como nós devemos adaptar as provas para aquela criança, né? Mas eu vou dar um exemplo assim para vocês, por exemplo, assim, a aula no primeiro ano do médio, né? Eu já tive, por exemplo, uma inclusão que era de um menino que tinha um déficit cognitivo muito grande. Por exemplo, o cognitivo dele era como se fosse uma criança do terceiro ano, do colégio, do terceiro aninho, pequenininho. Ele era especial. Especial. Claro. Então, quando essa criança chega para nós, nos gera uma super preocupação. Porque, assim, eu preciso criar atividades para essa criança, né? Mas uma atividade de terceiro aninho,
não é para nossa formação, nós somos professores especialistas, né? Nós somos do 6º ano Sim, para tu é de adiante. história, ela de literatura, tu não Então, é? assim, nós Aham, temos claro. a atividade correta para essa criança, para esse adolescente, seria, por exemplo, isso eu fui aprendendo, fazer uma letra para ele pintar alguma coisa, ou seguir um tracejado, ou vou dar um exemplo bem concreto, assim, para facilitar para todos, assim. Por exemplo, eu estava explicando sobre a Idade Medieval. E eu me lembro que eu tinha que fazer uma prova para esse menino. Então eu coloquei assim: o que são adereços do cavaleiro? Então tinha ali um cavaleiro desenhado, um desenho de um cavaleiro, um escudo, um celular e sei lá, uma Sim, xícara, entendi. né? Então, assim, esse tipo. Só que assim, eu precisei aprender a fazer esse tipo de atividade, porque Em não casa. em casa. Nós precisamos ir E atrás atrás para a gente conseguir da conta amparar e essas amparar. crianças. Esse aluno tinha que idade? Que idade? Ele devia ter 14, Ele tinha 14 anos com uma mente com uma com uma deficiência, deficiência que tinha uma o mente de cognitivo, 7. como se fosse uma criança Tá, de agora uma pergunta que, de repente, alguém lá na audiência vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que fazer. Esse aluno de inclusão, eu entendo não, é que é meio toma uma aguinha. Esse aluno de inclusão, ele atrapalha os típicos e os típicos não atrapalham ele, tipo, educacionalmente falando, é bom ele o incluído entrar numa turma que talvez ele não acompanhe? A pergunta é bom para quem? É bom para quem? É isso que eu fico me perguntando, porque se é para desenvolver o Não é a questão de incluído, atrapalhar, né? Eu não Martina, sei, não é a questão de atrapalhar. Se eu disser para ti assim, ó, a minha não, vamos falar de inclusão, de sim, qualquer sim. sala de aula, né? A gente consegue manter uma aula Bom para todos, sei lá. tradicional não vou usar essa palavra, mas uma aula conforme o nosso planejamento? Não, Pois é. Nunca. nunca. Nem que a gente não tenha alunos de inclusão. Às vezes a gente vai ter um aluno que normalmente ele é excluído pelos outros e a gente tem que dar um Sim, jeito. Então Administrar a isso. questão da claro. inclusão, ela não está em um atrapalhar o outro, a não ser que seja um caso. Eu já, há muitos anos atrás, tive um aluno que ele tinha um autismo severo em que ele gritava o Uhum. tempo todo. Neste caso, eu acredito que tenha que ser revisto, porque nada é possível fazer numa sala de aula em que há gritos o tempo todo. Porque, não é bom para ninguém, neste caso, na minha Nem para opinião. ele, né? Porque os autistas às vezes não gostam do barulho, né? A sala faz muito barulho. É, Mas algum tipo de inclusão há de haver, nem que claro. seja ele passar por um tempo, né, de um espaço de tempo em que ele se acalme, se adapte, enfim, É isso que precisa ser revisto. Só que assim, ó, a as crianças precisam saber lidar Respeitar, com a diversidade. claro. E estes alunos com inclusão, tem muitos que têm laudo e não são severos. Eles têm como Hum, estar ali, eles se comunicam, eles têm as suas conexões sinápticas intactas, eles evoluem. claro. Então, o que a gente fala aqui da nossa preocupação quanto à inclusão é como a gente vai dar uma aula e ter certeza de que a gente está atingindo um mínimo com aquele aluno de inclusão. Essa é a grande questão para o professor, na minha opinião. Porque no momento que a gente dá uma aula, a gente fica pensando: "Será que entendeu?". Isso é com todos, "Será que entendeu?". Mas às vezes a gente, só olhando nos olhinhos, a gente sabe, né, se entendeu ou não, se tá ali, a gente vai ali mais perto e pergunta. Só que esse tempo de estar com um aluno de inclusão, ele é maior. Tu tem que estar ali mais tempo, e a gente não tem esse tempo. Uhum. Então é preciso monitor. Isso a questão da inclusão é ter uma monitoria eficiente. Não é um monitor para estar ali como babá, me desculpem o termo, né, mas é que às Sim, vezes as escolas, por ter baixa disponibilidade financeira para contratar monitor, contratam monitores que não são especializados para fazer aquilo, é e nível acaba ensino sendo médio, só normalmente, os algum monitores. ali que está ali acompanhando, mas não sabe ajudar o que aquele aluno tem que fazer.
vocês Então entendem que é uma questão de um especialista. Sim. É muito além do que a gente está falando. A sala de aula não é brincadeira, não é um lugar não. ali que, é só assim, é bom que ele vai socializar, né? Não, não é só uma questão. Socializar é muito importante, claro que é, mas ela não é uma questão só de socializar. Socializar, eu vou socializar no clube, vou socializar em qualquer outro lugar, né? A sala de aula é um lugar de aprender. É Tá? sério. Agora é uma opinião minha, tá? Eu sou um Sim. pouco rígida quanto a isso, eu sou um pouco crítica, eu levo muito a sério a sala de aula. Então, a sala de aula, para mim, é um lugar de aprender. Se em um dia não houve aprendizado, não, que educação nós tivemos ali? Eu fui na aula para brincar? Né? Não, é um lugar de aprendizado, tem que ter aprendizado. Se a gente vai falar, então, dessas crianças, né, que são crianças que a gente tem um olhar especial, eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer, realmente. Nós estamos fazendo, a educação está fazendo certo, estamos certos, Exato. né? Porque o que a gente não pode ter é uma sala de aula com uma criança ali que precisa de um suporte, porque, pessoal, nós estamos falando assim, ó, nós temos 40 numa sala de aula, 38 numa sala de aula, e às vezes nós temos 4 inclusões, 4 estudantes de inclusão numa sala de aula. Nossa. E aí não vale Não nada aquele pode. número que nós pesquisamos. A Porque gente uma tem um coisa. dado que a cada aluno de inclusão diminui 2 matriculados fora aquele que está na inclusão, né? Então Porque vai os pais diminuindo o tiram. número de Os pais não, tiram não, não? a escola Por uma não questão pode. de Por causa da questão Superlotamento para a gente tá. poder ter uma atenção Aham. melhor, a sala não pode estar superlotada, né? Entendi. Aham. Então tem não essa tem questão. como o professor cuidar de 30. Vamos baixar bem, 25. Vamos baixar 25. Não tem como o professor dar aula para 25 tendo que ter feito uma atividade paralela para essas crianças que estão na sala de aula. A gente precisa dar uma atividade, elas têm que fazer alguma coisa, porque nem sempre a criança está prestando atenção no que a gente está falando, porque eles, às vezes, eles, né? Dificilmente ele vai estar prestando atenção no que a gente está falando. Eu até me expressei mal, mas assim, eles têm que ser respeitados. Essas crianças precisam do nosso respeito, e às vezes eu tenho dúvidas se isso de fato está acontecendo. É uma preocupação muito grande. Porque eu fico pensando, a lei existe, tá, ok. Tá, mas tá beneficiando os típicos e os atípicos, né? Tá valendo, assim, tá correto desse jeito, né? Porque os pais vão lá, deixam os filhos, tá, que bom, vai se desenvolver, mas daqui a pouco a criança não tá se desenvolvendo. isso Talvez já a seja gente uma não. utopia, né? Os Nós, pais deixam ali, ok, tá matriculado, ufa, meu aluno meu filho vai aprender, nós não mas não falamos tá. muito sobre isso, tá? Mas eu vou falar. Depois a gente corta qualquer coisa. Tá A tudo gente não fala muito sobre a ansiedade que isso também causa nos professores de fazer a coisa certa. ótimo. Sim. Todo ano, por exemplo, eu já fui professora de 6º ano, muitos anos. Todo ano a gente recebe as crianças do 5º ano. Nós temos reuniões com aquelas professoras do 5º ano. Ali a gente já tem um scanner de todas as turmas. Quem é quem? Nós vamos receber o fulano. Nós sabemos todos. Fizeram uma delação premiada ali. Então, nós temos todos os estudantes. Sem prêmio. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para todos. Sim. Todos. Para todas aquelas crianças. Né? Então, isso gera também já um pânico também para o professor, porque ele tem que, meu Deus, como é que eu vou fazer quando essa criança chegar aqui? Como que eu vou fazer? Que Como dar atividades eu vou fazer? conta. Como é que eu vou dar conta dessa turma? Né? Então, tem tudo isso. A questão emocional do professor, se a gente para pensar a quantidade de professores que estão afastados por questões de saúde, principalmente emocional, mental, né? É muito grande. E às vezes nós, enquanto sociedade, nós achamos que é uma frescura. O professor quer dar um jeito de se afastar da sala de aula. A educação é muito penosa para o professor. Olha, não é a educação hoje, que eu digo assim, a educação ela vem do sonho. Ninguém vai para a sala de aula porque acho que eu vou começar a dar aula. Isso é um sonho, a pessoa tem aquele sonho, vem de um sonho. E quando tu chega e tu conhece hoje a realidade da educação, é muito complicado.
É muito triste, né? para segurar a carga do que é estar à frente da sala de aula hoje. São raros os professores que não usam medicamento, por exemplo. Raros. Tu entra numa sala de professores e tu começa a perguntar, isso já é Todo mundo constante. medicado. Só na tarja preta. Existem Todo mundo professores, gente, eu não tô brincando. Existem professores que, para certas turmas, eles já tomam um remédio antes de entrar, porque eles sabem o que eles vão passar naquela turma. Isso acontece. Então, não é brincadeira que os professores estão tendo que se afastar. E não é brincadeira que muitos professores, mesmo gostando da profissão, mesmo sabendo o quanto é importante, estão abandonando, estão Desistem. fazendo outra coisa, porque Desistem. não tem como aguentar. É bem E o difícil. salário, ó. É aí é que tá. Aí é que tá. É. Aí é que tá. Ah, se enfrentasse tudo isso, mas pudesse passar as férias em Cancún, né? Ah, vou dar uma passadinha na Europa, será que não seria melhor? A gente brinca com isso sempre, né? Mas esse é o ponto, né? Por que que a gente sempre brinca com a questão salarial do professor? Se os professores são o que nós temos hoje, nós somos uma das categorias mais bem preparadas que nós temos. Os professores são doutores. Vai esse professor de pedagogia que dá aula para os pequenininhos ali, os doutores estão dando aula, Doutores. não fazem ideia da titulação do professor. Né? O cara é um mestre, está dando aula ali para o seu filho. E Não é aí, cuidador de creche. não é cuidador, Não é cuidador de exatamente. creche. Então, se a gente soubesse, né? Mas veja, não é a questão da valorização só porque é uma pessoa estudada, é porque ele abdicou a sua vida para dar aula, porque é isso que os professores fazem, É. eles deixam a sua vida para dar aula A para sua família. a sua família. Isso é quase um estilo de vida, né? Se a gente pega em alguns lugares orientais, a pessoa vai cumprimentar o professor, ela encosta na testa, né? É uma reverência que a pessoa faz. No Japão, né? É o único lugar que é a única profissão que o imperador se curva pro professor. Então, assim, É uma leve são lugares diferença que até. isso é educação de casa. A gente não quer que Uhum. ninguém se curve, não é essa a questão. tô falando que é a de questão de reconhecimento. Vê a respeito e diferença. Aí reconhecimento. a gente vê como é a educação nesses lugares. Não tem como comparar. Não tem lugar que o professor é respeitado. E realmente, não é isso. Mas é entender o valor do professor. O valor não é o preço, que é o salário, quanto é que ele gasta, quanto é que o Estado Mas gasta com o falando também professor. em salário, toda vez que a gente fala na demanda que o professor tem em casa, o quanto trabalha, às vezes vem outras pessoas com outras comparações, né? Por exemplo, mas médico também trabalha o tempo todo, arquiteto trabalha em casa também, às vezes até altas horas da madrugada. Mas aí eu vou comparar os salários. Aí eu vou comparar. Claro. Se é para ter o mesmo trabalho, então vamos Sim. comparar os salários, então. Sim. Mas e qual médico que atende 40 Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo? Não. Qual é? Só em palestras que ganham muitos R$1.000. Mas aí não. O professor palestrante também ganha bem. Né? Mas então é muito fácil a gente comparar, né? A gente comparar o formato do trabalho, né? Daí alguém não aí tem vai como. dizer, estão lá, então não faço, não vai para educação. Né? Aí a gente fecha sempre esse looping. Né? Então não vai para educação, tá? Então eu vou sair da educação, então não tem mais professor. Né? Então os professores estamos em extinção. Estamos em extinção. A gente falou até num episódio do Profcast que a tendência diz que é os professores serem substituídos por uma inteligência artificial, porque aí não vai, né, ter essa demanda emocional, enfim, que as inteligências artificiais estão aprendendo a identificar emoções, então vai ficar mais fácil de ter essa relação. Só que assim, eu levanto a questão de que não é que a inteligência artificial vai vir para tomar o lugar de um professor. É que os professores estão abandonando. Então, tem que haver alguma coisa que esteja no lugar desse professor e que não vai ser melhor. Não vai ser a melhor solução. Os cursos de licenciatura fecharam. Estão fechando os cursos de licenciatura. Há anos. Pesquisem aí onde nós temos curso presencial. Presencial. Não
online. Curso presencial de geografia, quantos nós temos? Não tem. Pouquíssimo. Quantos cursos? O que fechou de curso de física? Fecharam os cursos. Então, isso é muito triste. Ou seja, onde estão sendo preparados os novos professores? Uhum. Onde? Até as federais, Nas, gente. nas faculdades. Mas As federais eu ia têm te vaga perguntar- sobrando. Vocês sabem, por acaso, já que vocês são da rede particular, mas quantos alunos hoje tem no Rio Grande do Sul em sala de aula? Vocês têm uma ideia, assim, em rede pública e privada, mais ou Eu menos não essa tenho esse demanda? dado. Não sabe. Não. Estudando de aluno. Estudando, é matriculado, assim, Bah, não. porque a gente nota, assim, que o Rio Grande do Sul... Isso fica para produção matriculado. pesquisar e botar aqui o número aqui embaixo pra gente. Martina, ó, o É. número. matriculados. O Nós, Felipe vai me matar por Ah. isso. olhem só. Felipe, tu tem que matriculado- superar o nosso bombadão lá do Profcast, viu? A gente tem um bombado A lá. gente tem o bombadão lá. Os alunos estão matriculados, a grande maioria está matriculado, porque a matrícula, ele conta para o governo nos fundos que recebem, né? Fundeb, né? Fundeb, Fundeb, tudo, né? Fundeb. Tudo mais. Então, as matrículas são feitas. E outra coisa que acontece, e agora, por exemplo, o governo do estado está incentivando para que aumente o fluxo, ou seja, que as crianças passem de ano, Uhum. porque isso também aumenta o recebimento nota? do Estado. O recebimento do Ah. Estado. Ah, tá. Né? Então, quanto a isso, estão matriculados, ou o fluxo, hoje, o estudante repetiu de ano, é raro. Hein, É pai? raro. É raro alguém repetir de ano hoje, em função de todas essas questões. Que aí a gente vai ter que ter um programa só disso, Martina. Mas eu já tô até sabe? anotando aqui nas Porque cacholas, isso é nas muito gavetas, eu tô guardando. sério hoje em dia. Que os alunos vão passando É. sem o aprendizado. Isso é péssimo. Vocês sabiam que a criança, ao que está se alfabetizando no primeiro aninho, ela passa para o segundo, Não. ela não é ninguém Não é retido. é retido no primeiro ano, mesmo sem ter se alfabetizado. Ele vai para o segundo ano. No segundo ano, ele precisa, tipo assim, é o limite para ele se alfabetizar. Ele vai passar para o terceiro ano. Ali não é mais preciso reter, mas ele vai passar para o terceiro. No terceiro, eles vão ver ali o que vão fazer. Aí, normalmente, essa criança, não é normalmente, é muitas vezes, essas crianças vão passando. Nós recebemos, agora eu vou dizer, nós recebemos as crianças no sexto ano, pasmem, crianças no sexto ano que escrevem Brasil com B minúsculo, que não sabem o que é parágrafo. Tu tá entrando na minha área. Desculpa. É que eu faço prova dissertativa. Por favor, professoras, não se matem. É impressionante. Mas, Thaís e Patrícia, quero mudar um pouquinho agora. Com a expansão da educação à distância, né, o EAD, como é que vocês veem estes cursos em relação à educação tradicional? Não tem comparação. Poucos são sérios, pouquíssimos são sérios, com aulas que realmente depois os trabalhos e as provas exijam de forma séria o teste Sim. desse conhecimento que foi adquirido ali. Então, A maioria desses cursos, eles trabalham com alguns vídeos e muitos PDFs que a gente estuda aquilo, por exemplo, e depois vai fazer uma prova sobre aquilo. E muitas vezes essa prova vem de um banco de questões, assim. Não necessariamente bate redondo com aquela aula que se teve. Tu vê claramente que aquilo ali é um banco de questões, assim, né? Que tu vai fazendo uma coisa bem robótica, assim. E o que me preocupa muito, se nós estamos falando, por exemplo, de um curso de licenciatura, que é a nossa área, assim, o curso de licenciatura, ele precisa do estágio, né? O estágio tu tem todas aquelas disciplinas de metodologia disso, metodologia da educação, metodologia... E aí tu precisa aplicar aquilo. Porque a teoria, na educação, a teoria é absurdamente diferente da prática. Porque na prática da educação, tu precisa, além de todo o teu conhecimento, tu precisa lidar com a adversidade que vai acontecer naquele momento, tu tem que resolver na hora aquilo.
Não há Cada, plano, cada não há dia é um plano. dia. Cada dia é um dia. E por mais que tu planeje, não tem como tu planejar uma aula e ela Ai, sair daquele jeito como tu planejou. Sim. Tem que ter experiência em jogo de cintura para lidar com o que vai acontecer ali. São muitas vidas envolvidas e muitas coisas que podem acontecer, inclusive uma tesoura voando. Essa Então, me choquei, mas tudo bem. Tá, e. Não, eu me choquei porque eu fico pensando. E aí, bom, nem vamos falar, vai ter outro podcast sobre isso. Mas. E a questão dos celulares, já tem aquele esquema de, tipo, uma caixinha na entrada da sala de aula e deixa ali? E como é que funciona isso, sim. tanto na rede pública quanto na privada? Pois então, na pública eu não sei dizer. Tu tem conhecimento, Thaís, da pública? Muitas escolas já aboliram. Aboliram o celular na celular. sala de aula, que eu digo, Sim, né? fica Eles na não- entrada da é. porta ou fica num Ah, armário o deles. estudante não. Também existe a combinação de ou não trazer para a escola ou deixar dentro da mochila, Tá. para não ter essa coisa de colocar a caixinha. Eu passei pelas duas realidades, assim, uma escola tem uma caixinha em que no início todos colocam, a caixinha é retirada da sala de aula e no final trazem para Pra os alunos causar levarem aquela embora. Não, ansiedade. uns anos atrás a Finlândia era totalmente digital, assim, né? Incentivaram, agora eles já estão voltando para analógico, né? Então isso é uma coisa que também está acontecendo mais ou menos nesses países, por isso que eu perguntei, né? A gente tem dificuldade do seguinte, o que que eu reparo assim muito assim quando eu vejo uma prova e eles se apavoram quando a prova é dissertativa, assim, meu Deus, prova dissertativa, eles não sabem escrever mais. Não escrevem, as letras são terríveis, uma coisa porque só digitam, né? Mas não tem mais caligrafia? Vocês lembram do caderno de caligrafia? Eu todo tempo. Tem sim, Tem. eu tenho. Ai, eu todo tempo. Eu tenho folhinhas de caligrafia. Ah, mas é uma coisa minha, tá? Aham. Eu tenho folhinhas de caligrafia na minha pasta. E se eu Ah. recebo uma prova em que eu não entendo a resposta, uma redação que tenha mais de uma palavra ilegível, eu dou a folhinha de caligrafia, vai escrever e me dá no outro Mas dia. não, a Mas pessoa não se aqueles ofende. caderninhos Não. antigos que a gente É comprava. preciso. Eu escrevi Tem muito com ainda? caligrafia. Aqueles cadernos tem ainda, existe? Tenho cadernos, são raros, mas três linhas, eu acho existem. que São tem dois. Eu três acho que linhas e uma existe. juntinha. É. Ela é bem legal, tipo, como é a letra de forma, né? É. Que letra cursiva. Como é que é a letra que chama? Não é forma, né? Como tem outro nome, não sei. É, a Letra cursiva, cursiva. bastão, É. script. Eu muito passei por isso. E como é que se equilibra assim, o papel do ensino crítico sem deixar que as ideologias dominem o ambiente escolar? Tu já deste a tua opinião. É. Tu, eu não me lembro se deste. Mas o eu que falei que é vocês escutam possível. dos professores, É. assim, ali na hora do cafezinho? Como é que tá na média, assim? Mas é que é isso? uma norma das escolas, né? A gente não pode ter posicionamentos. É sobre isso? É sobre isso, mais ou É, menos. então, a Aham. gente não pode. Então, mesmo que o professor faça, ele não vai falar. Quem dirá na sala dos professores, né? Ninguém Não fala, faz, não Ah, fala. então é. na rede das É escolas velado, isso é particulares. velado. Isso é É. velado na sala. Mas então Mas- não tem aquela coisa de fazer o aluno pensar. Há criticidade, É. sim. Mas no momento em que tu dá duas realidades e faz ele pensar, a gente está estimulando a crítica, Certo. né? Tá, mas Mas Uhum. não o posicionamento. Ah, Isso que a assim, gente não sim. fornece, É que né? chegou, Tá. é que a gente passou por muitas fases na educação, né? Teve uma fase, que essa fase bem freiriana, que é um estímulo Eu pela acho que nós vamos ser crítica. processados. Um estímulo pela crítica. Não, isso é um fato, É um né? É um É. fato. Sim. E eu acho que nós temos uma abertura para concordar ou criticarmos, né? Mas assim, Sim. existiu um período que sempre dizia, nós precisamos estimular o aluno à crítica. Mas eu penso o seguinte, não tem problema nenhum criticar e nós podemos e até devemos criticar, mas nós precisamos trazer a solução. Claro. Criticar é muito bom, coisa boa, tudo é uma crítica, né? Falar, olha só, gente, eu quero dizer que esse podcast, eu vou dizer realmente o que eu achei aqui, eu acho que ele, né? Criticar é uma coisa, mas eu trazer a solução para essa crítica é que é o importante. Então não adianta eu dizer, eu acho que o problema é esse. Todo mundo já viu que o problema é esse. Me ajuda a resolver o problema. Então é isso. Eu acho que a gente tem que falar sim na sala de aula sobre tudo. As pessoas falam, não pode falar sobre isso. Gente, nós deveríamos falar sobre tudo, mas saber manter
a sala de aula sob controle. Se sair do controle, cabe ao professor pegar a rédea da coisa e dizer, gente, só um pouquinho, não é bem assim. Uhum. Essa é a segurança na sala de aula, né? Então, eu acho que sim, nós podemos criticar, mas eu acho que faltou essa partezinha da questão da crítica, que nós precisamos, antes de criticar, né, antes de criticarmos qualquer coisa, vir com uma ideia já para solucionar aquele problema. Não, e outra coisa, a gente não pode esquecer que a gente tem popularmente que a crítica, ela é uma coisa negativa, mas a crítica também é uma coisa positiva, ela Positiva, pode claro. ser. Então, quando um grande número de pessoas começa a criticar algo julgando não ser bom, é muito difícil a gente ver alguém que tem um outro tipo de discernimento e diz: "Não, mas isso aqui é bom por isso, isso, isso". Não se posiciona, porque fica com medo, fica com receio, né, Uhum. dessa grande maioria que tá falando, de maneira diversa do que ela pensa. Então, isso na sala de aula também é difícil de a gente mediar, né. Conseguir dar a voz, dar a palavra a alguém que tá tendo outro tipo de pensamento do que a grande maioria tá falando. Principalmente na adolescência, É, né? Que todo mundo pensa igual, assim, outros Olha, mas eu quando isso pensam tenho, acontece é bem diferente. eu legal. vou dar um É. exemplo de quando eu era aluna, tá? Eu lembro uma vez na sala de aula, que não importa qual das salas de aula onde isso aconteceu, mas enfim, o estudante foi falar alguma coisa que não era da mesma linha do professor, ele foi humilhado pelo professor. Bah, Humilhado na sala de aula. Quando que esse aluno vai falar de novo? Nunca mais. nunca mais. Não vai falar mais. E aí vocês acham que isso não acontece mais? Vocês estão enganados. Vocês acham que não acontece mais porque isso acontece. Fico chocada. Uhum. Mas, A Tina tá muito chocada. eu fico chocada porque, assim, meus pais são professores, né? Meu pai era professor na URGS, na agronomia e na veterinária. Minha mãe foi professora no estado, em Belas Artes, assim, e ela já reclamava, sabe? Então, a gente, como tem uma consultoria aqui, a gente fica pensando, não muda, sabe? Piora. Porque nós não Você mudamos enquanto entendeu? sociedade. Exato, Por que exato. não vai mudar? A Quem vai dinâmica da mudar sala de somos aula nós. está piorando. Então, isso Quem vai até fazer isso mudar somos nós, me enquanto nós estamos. entristece, sabe, esse tipo de assunto. Mas, e quanto à evasão escolar, vocês têm, assim, uma ideia de qual o motivo da evasão? Vocês estão na rede particular, acho que não percebem É, a muito isso, rede não tem particular. muito, mas se vocês têm acesso a esses dados, assim, o porquê que o aluno abandona a escola, por exemplo? O aluno abandona por N motivos. N. Normalmente às vezes a gente vê, por exemplo, assim, questões familiares, às vezes por pobreza extrema, né? E às Perde vezes um porque pouco o não vê sentido. sentido dentro da sala de A aula. acessibilidade, né? Chegar até a sala de aula, chegar até a escola, né? Então são vários pontos assim que trazem realmente a questão, mas, por exemplo, a rede pública, ela tem diversos programas para resgatar essas crianças, né, para ir atrás dessas crianças e trazê-las de volta para a sala de aula. Primeiro a gente tem que ir ali falar com os pais, né? E aí vem a questão familiar, né? Eu me lembro que eu, assim, ingenuamente falei uma vez: ai, pessoal, nós temos que fazer as famílias. Primeiro, as famílias deveriam se conscientizar da importância da educação para que elas acompanhassem os seus filhos. Falar para mim assim: ai, olha só. O buraco é muito mais embaixo, assim, né? Então, é realmente uma pessoa a família que está na miséria, por exemplo, qual é o sentido da educação? Claro que é a educação que vai fazer aquela criança sair Sim, daquela situação, mas conseguir. é difícil de tu fazer essa verdade chegar ali, né? Porque realmente parece que não faz sentido, né? Parece que não faz Parece que sentido não para um faz sentido. adolescente que já tem, às vezes, por causa de algumas repetências, já tem 18 anos e está ali no primeiro ano do ensino médio, Com segundo ano do crianças de ensino médio. 14. Como é que vai ficar Não ali? se sente bem, Não se sente né? bem, Tá fora ou do até os de contexto. 14 que já podem trabalhar. Eu tô aqui, eu não tô entendendo o que está acontecendo, porque já há toda uma defasagem no crescimento dele, há lacunas nessa aprendizagem que ele chega lá no ensino médio e não entende o que está acontecendo ali. Não. Fórmulas, como é que vai aplicar uma fórmula se ele mal
desenvolveu ali as multiplicações, divisões, enfim. E Não muitos, tem. então, saem da educação, eles esperam ter a idade para fazer o EJA e Em Faz. 6 meses termina o ensino médio todo. Faz até de propósito, de repente. O EJA é Tipo um supletivo. é o tipo supletivo, supletivo, é a É, educação de é. jovens e adultos. Muito bem. Olha. E quem são as cidadãs Thaís Cidade e Patrícia Amaral? Ah. Vai, Paty. Vai que é tua. Ai, como cidadã. Bem difícil essa pergunta, gente. Porque eu acredito muito no tempo, eu acredito muito na educação, eu acredito nas pessoas. Então, eu luto com esse meu lado de utópico, né, de que tudo que eu fizer eu vou conseguir melhorar as coisas ao meu redor, de alguma forma eu vou conseguir melhorar o mundo que está aqui à minha volta. E cada vez que isso não acontece, ou cada vez que entende-se errado isso, é um muro que despenca, assim. Então, mas eu sigo, hã, tô na educação porque pensei muito nisso, sonhei como a Thaís disse, eu sonhei com isso, e por muitos dos desafios que eu enfrentei até hoje, eu sei que esse é o caminho. Eu sei que esse é o único caminho para eu chegar no que eu realmente quero, que é ajudar o mundo a ser melhor, de alguma forma. Que seja uma criança, que sejam 10, eu não sei. E aí quando a gente olha, assim, te brinca até com isso, né, que ir no mercado não dá para ir com qualquer roupa, porque a gente sempre encontra aluno, né. Quando a gente olha um aluno Eu pensei que ela fosse dizer, eu vou encontrar o amor da minha vida, mas nós somos casadas. Não, somos casadas. Não é. A gente, assim, quando a gente olha um aluno chegar, assim, grande, às vezes até já com uma família formada, nos abraça e diz: "Como tu foi importante para minha história, como tu foi referência para mim", isso é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Até me arrepiei É, agora. Momento bom. é lindo, é lindo. Então faz tudo isso valer a pena, nosso empenho, a nossa dedicação, a gente tá aqui fazendo críticas positivas e negativas, mas é em nome de um pedido de socorro, de por favor, isso precisa melhorar, isso precisa. A gente precisa conseguir trabalhar. O professor é o único profissional que precisa pedir, por favor, deixa eu dar a minha aula. É o único que precisa pedir para trabalhar, é o professor. E Pois é, por isso que eu já não vim pensando na minha resposta. Fiquei aqui ouvindo a Paty. Bom, a Thaís Cidadã, o caminho é o mesmo que a Paty falou, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com educação, que pisa na educação, ela quer melhorar o mundo. Ela tem essa ideia, assim, é um romantismo assim, que a gente tem, né? Vamos resolver os problemas da nação, né? Eu tenho um sonho muito grande eu queria muito enxergar o meu país com todas as riquezas que tem, com a potência absurda que nós somos, esse povo incrível que nós somos, né? Esse potencial de trabalho que o brasileiro tem, porque as pessoas falam: "Ah, meu Deus, o brasileiro não trabalha". Mentira, trabalha. Olha, o Brasil, ele só não fracassou de vez mesmo porque o povo segue trabalhando. O povo acredita nessa bandeira, nas cores do país, né? Nas questões políticas ou não, econômicas ou não, sociais ou não, enfim, as pessoas acreditam de alguma forma nesse país, né? Então, quando eu estou em sala de aula, eu estou sempre com essa esperança, assim, de que eu crie cidadãos aqui, que eu trabalhe o amor por esse país, né? Eu acho que isso é tão importante a gente criar o amor pelo país, fazer o país desenvolver, isso é muito lindo, né? O que o pouco do meu trabalho aqui vira um absurdo quando junta com o trabalho de todos, né? Isso é o que falta para nós, eu acho, enquanto brasileiros, assim. Então, toda vez que, por exemplo, eu estou trabalhando a história do Brasil é o amor da minha vida, assim. Eu dou aula de Revolução Francesa, dou aula de independência dos Estados Unidos, tudo. Mas a história do Brasil me pega de um jeito. Então, eu tenho muita vontade, eu acho que falta conhecimento da nossa história, falta conhecimento de quem nós somos.
enquanto povo, como é que nós surgimos, o que que nós queremos, quem somos nós, né? Falta nós conhecermos a verdadeira história do Brasil. Nós temos uma história incrível, né? A nossa economia, que é a economia do Brasil? A gente não adianta a gente querer comparar com outras economias, a nossa é totalmente diferente, né? Então eu acho que se isso chegasse às pessoas, né? E isso vai chegar, né? Isso vai chegar no momento que todos despertarem assim para o conhecimento, que não adianta. A nossa salvação é na educação. Se eu não conheço os conceitos, podem ser políticos, econômicos, não conheço os conceitos, eu vou ficar perdido e tudo que eu ouvir lá fora, eu vou dizer amém, porque eu não tenho conhecimento, né? Então nós precisamos conhecer, isso é a educação. Eu não preciso voltar para a escola, mas eu preciso ler. Eu preciso ler 2 textos do mesmo assunto para eu poder me posicionar. Eu leio só um tipo de jornal. Então, olha só, leia este texto e vai para o outro jornal. Vocês vão ver que as notícias são diferentes, a mesma coisa. Ela é dita de forma diferente, né? Então, a gente tem que ver o quanto nós também somos influenciados. Né? Não vou entrar nesse ponto aqui, né? Mas a gente consegue ver o quanto, quando a gente abre os olhos, depois que a gente vê, não tem como desver. Né? Então não tem como, a gente precisa prestar atenção no conhecimento que passa por nós. Perfeito, é isso aí. Mas eu vendo esse idealismo de vocês aí até me deu um déjà vu, lembrando da minha professora, dona Ana Bolini, né, que me dava aula no grupo escolar da Fazenda Chapadão, lá em Campinas, São Paulo. Ela vinha todos os dias de manhã de ônibus até a entrada da fazenda, depois caminhava 7 a 10 quilômetros até a escolinha, dava aula para toda a gurizada. E tu Depois já tá voltava a pé. lacrimejando, Sim, como eu me sempre. emociono. Poeta, eu nosso sou meio poeta. chorão, Ele é né? todo chorão. E- Que lindo, E para vocês aí- verem que como lindo, a gente sempre lembra da Como os professora. professores são importantes na nossa Sempre. vida. E com graças certeza. à dona Ana Bolini que eu fiz toda a minha formação, né? Consegui o meu diploma e minhas extensão e tal, né? Mas aqui, se não tivesse aquela base, nada disso seria Claro, possível. é verdade. Mas vocês que fizeram me lembrar da dona Ana Bolini. Que Coisa bom, bonita. que bom. Vocês E tu, lembram Martina, o qual nome é a do primeiro Eu professora? até ia professor? te perguntar se tu não é parente da professora Mara Cidade. Porque Mara Cidade. Não, tem uma parente Mara Cidade, mas ela não Ela era já professora. faleceu, é. Eu até a 3ª série estudei no Colégio Estadual da Outro Filho. E ela me deu aula, ela foi alfabetizadora. Tu vê, a gente lembra da professora. Isso aí. Será que a Mara Cidade era professora? Agora eu tô Ela em dúvida. morava Vou perguntar para minha mãe. Rua Coronel. Tá sendo gravado aqui em Porto Alegre, tá, gente? Então, desculpe pra quem Bordini? não tá entendendo nada. É Coronel Bordini. Eu acho ela que então, morava, sim. Ela era o quê? Tua? Ela Ela assim, ó, faleceu. ela era prima da minha mãe. Ah, ela foi Ai, minha que legal, professora. E sabe que a gente. Que Eu ela é lembro. Mãe de gêmeas Isso, da Flávia e, da uma, Fernanda. e da Fabiane. Flávia da Aham, Fernanda. ela é professora, olha Que só que legal. Eu me lembro dela, tu vê, eu sendo alfabetizada, ela levava cartazes, né, com a letra A, com a letra B, e pra memorizar, um dia ela desenhou abacaxi, tá terminando, eu juro, e botou abacaxi, botou uma casca de banana, botou a banana colada, assim, na cartolina, e eu achava aquilo sensacional. E ela foi tão boa, alfabetizadora, e a minha mãe também é professora, aposentada, tudo. E a minha mãe me dava o jornal, eu chegava em casa assim, lê o jornal, quero ver como é que tu tá lendo, né? A importância da família. E ela foi tão boa alfabetizadora que eu me alfabetizei em um bimestre. Olha só. Que maravilha, Eu lia, né? pai, minha mãe dizia assim, lê o jornal, e eu, Eu não lembrava que ela era professora. Não, eu digo, Ela tu lembra foi- o nome da tua primeira professora? Lembro, do tia primeiro- Zaida. Tu tá vendo? Gente, aí, ó, por favor, vamos prestar atenção na educação do Brasil, É né? isso aí. Então, Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Queria recomendar aí, você que está ouvindo, vá lá no YouTube e procure o Profcast para ver elas falando de educação, né? é isso aí. Mas eu quero deixar aqui meu profundo agradecimento à disponibilidade de vocês de estar com a gente hoje aqui, né? Somaram muito aí no nosso programa, né? E deixo aí à disposição para vocês, para as considerações finais aí. Ai, que legal. A gente que agradece, né? Parabéns pelo programa de vocês. É muito legal. Obrigada. A gente estava olhando a caminhada deles, né? Incrível. Para nós, que nós estamos
engatinhando Engatinhando. nesse processo de virarmos podcasters. Muito obrigada mesmo pelo convite. Foi As sempre portas, bom falar incrível, sobre muito isso. obrigada. as portas do Estúdio Hype estão sempre abertas, estarão Ah. abertas para você. E vocês que ficaram até esse momento no canal, vocês sabem que toda segunda-feira, às 20 horas, um episódio novo com pessoas vitoriosas para influenciar positivamente a nossa sociedade. Até segunda-feira que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil.